Olá pessoal, bem-vindos! Vocês estão dentro da nossa playlist da ISO 31000. Antes de nós falarmos hoje sobre os princípios da ISO 31000, eu queria te convidar a inscrever-se no nosso canal, a dar um like nesse vídeo se você gostou. Isso ajuda a divulgar o nosso trabalho. Isso faz com que os nossos vídeos eles tenham um melhor posicionamento dentro da plataforma e, consequentemente, que outras pessoas tenham acesso a essa mesma informação. Portanto, para você que nos segue, o nosso forte abraço, o nosso agradecimento. E você que ainda não nos segue, inscreve-se aí. E tem uma outra coisa que é super legal. Quando você está inscrito aqui no nosso canal, todas as vezes que nós postamos um novo vídeo, você é notificado aí. Você é notificado no teu smartphone, no teu e-mail, no teu computador. Então você fica sempre atualizado, né? Vendo quais são os novos assuntos que nós temos abordado aqui dentro da Academia Qualicery. Bom, pessoal, no vídeo anterior eu falei um pouquinho para vocês sobre a introdução da ISO 31000. Nós falamos que a ISO 31000, ela é uma norma de gestão de riscos, né? E que é uma norma genérica aplicável a qualquer tipo de organização. A minha ideia nesse vídeo é abordar um pouco os princípios da ISO 31000. Então, quando você compra a norma, que você abre a norma, logo depois da introdução, você tem três grandes figuras, né, dentro da norma. Uma vai abordar esses princípios. Então, quando a gente fala em princípio, uma coisa super importante, né, é que ela já traz no centro dessa primeira figura a liderança e o comprometimento. Então, quando nós fazemos um paralelo com o PDCA de outras normas, por exemplo, se vocês fizerem um paralelo com o PDCA da ISO 9001, se vocês fizerem um paralelo com o PDCA da ISO 14001, se vocês fizerem um paralelo com o PDCA da ISO 45001, o que nós temos no centro desse PDCA? Nós temos a liderança. Eu costumo dizer aqui no canal, costumo dizer aos alunos em sala de aula, que é a norma querendo nos trazer a ideia de que a liderança é a grande força motriz. Quando a liderança se posiciona como essa grande força motriz, é ela que faz rodar os processos, é ela que é responsável pelos processos, é ela que é responsável por essa cultura de gestão de risco. Então eu começo a entender que esse líder, ele precisa estar preparado e comprometido. Aqui na ISO 31000, quando nós abordamos os princípios da norma, não é diferente. No centro do PDCA nós temos o quê? A liderança e o comprometimento. Então, o que é que essa grande força motriz irá mover? Por exemplo, olha, ela irá mover a concepção dos processos da empresa, ou seja, como a empresa está concebida, como ela está entendida, né? Como ela se posiciona. E aí, mais uma vez, a gente volta lá na 9001, que é uma norma de processos, e a gente vai entender lá no requisito 4.4, pessoal, que é exatamente isso. O 4.4 é o desenho dos processos de uma organização. Então, percebam essa integração entre a ISO 31, entre a ISO 9000. Por quê? Porque eu não vou conseguir analisar riscos se eu não tenho meus processos mapeados. Será que a gente conseguiria analisar riscos de processos que a gente não mapeou, de processos que a gente não conhece? Claro que não, porque eu não tenho o que avaliar. Então, ela volta essa ideia de concepção, de conceber, entender lá na própria 9001. Um outro princípio que ela fala aqui, por exemplo, o princípio da implementação. É claro que se eu tenho meus processos definidos, eles automaticamente vão estar implementados, né? Isso é muito comum hoje dentro das organizações. Você tem mapas de processo, você tem procedimentos, você tem instruções de trabalho, que são a base de uma informação documentada. Olha, a gente voltando de novo na 9000, né? A base da informação documentada para um sistema de gestão, para uma organização, ok? Um outro princípio que ela traz é o princípio da avaliação. Aí sim, aí nós estamos falando diretamente de uma avaliação de risco, onde eu irei enxergar os riscos para o meu negócio. Dentro das atividades, quais são os riscos que aquela atividade tem para o meu negócio. Por quê? Porque essa atividade pode ter riscos de, por exemplo, descontinuidade. Quando eu tenho descontinuidade num processo, isso traz ou não risco para o meu negócio? Claro que traz. Por quê?
porque eu posso deixar de atender, por exemplo, o meu cliente. Estou falando de sistema de gestão de qualidade. Eu posso deixar de atender um requisito legal. Estou falando de sistema de gestão ambiental ou sistema de gestão de saúde e segurança. Então perceba o quanto essa norma, ela é completa e ao mesmo tempo genérica, no sentido de nos dar suporte para qualquer tipo de sistema de gestão. Um outro princípio que nós vamos ter aqui é o princípio da melhoria. Claro, aquilo que não está contento, nós temos que melhorar. Vamos ter dispositivos aí de ação corretiva, podemos ter inúmeras ferramentas de melhoria, né? Ou, por exemplo, hoje nas organizações nós temos boas práticas, inúmeras formas que as organizações utilizam-se para mostrar e demonstrar sua melhoria através dos processos. E por último, nós vamos ter o último princípio, que ela fala em integração. Quando a gente fala de integração, estamos falando não só de integração de processos, mas integração no sentido de minimizar os riscos. Isso também a gente aprende muito com a 9000, né? A 9000 ela traz essa interação de processo lá dentro do requisito 4.4 de uma maneira brilhante, né? Porque às vezes, pessoal, a interação me faz enxergar um determinado risco. Eu dou sempre um exemplo, que foi uma experiência que eu tive numa das últimas empresas que eu trabalhei. Eu era responsável pelo sistema de gestão de qualidade dessa empresa e eu tinha algumas rotinas que eu dependia da integração de outras. Vou te dar um exemplo. Eu tinha que atualizar os meus indicadores para uma determinada reunião gerencial que a gente tinha uma vez no mês. E aí, quando ia chegando perto dessa reunião, gente, era uma loucura conseguir esses indicadores, porque tinha área que não fechava, tinha área que não mandava para mim, e era aquela coisa toda. Até que um dia eu fiz uma reunião e disse assim, pessoal, eu vou explicar para vocês o sentido de processo. A saída de um processo é a entrada do outro. A saída do processo de vocês é a minha entrada. Se vocês não me entregam os indicadores, eu não tenho como alimentar. Então, quando a gente tem esse conceito de integração, nós conseguimos realmente perceber que a organização, ela é uma grande engrenagem, que nós não estamos diante de setores, de processos independentes, mas de processos que interagem entre eles para que o resultado final seja aquele almejado, aquele desejado. Ok? Forte abraço. Mais uma vez, se você gostou do nosso vídeo, dá um like pra gente, inscreve-se no nosso canal e bem-vindos à Academia Qualiseg. Até mais, pessoal!